porque eles estão fazendo um estupro mental, colocando notícias mentirosas todos os dias no noticiário, falando que o Lula é bom quando a gente sabe que ele não é. Aí o Lula você não deve mais nada à justiça, falou o principal apresentador da televisão brasileira. Eu vi, eles estão usando como propaganda política no YouTube, você viu? Não, ele foi obrigado a tirar. Ah, tirou? A Globo mandou tirar. Aí eu vi propaganda. Mas você pega um apresentador que fala isso para todo o Brasil, ao vivo, é muito complicado. As pessoas que não têm esclarecimento, que não têm conhecimento de como a banda toca, acreditam. Sabe? Sendo que se você for pegar a maioria dos processos dele, foi anulada ou arquivada. E você não tem respaldo de ninguém. Né? É quase uma luta sozinha. Sim, né? Mas no seu serviço, o pessoal te apoia, te acolhe? Não. Cada um por si, né, gata? Sim, a empresa em si é uma empresa que está sendo atacada também. Né? Então ela está sofrendo o mesmo que eu. Mas eu acho que o que eu queria mesmo, assim, é praticamente impossível. Era ser acolhida pelos meus colegas jornalistas. Sim. Não no sentido de me abraçarem ou gostarem de mim, que ninguém é obrigado a gostar do mesmo sistema de governo. Né? Mas quando começa a ver uma imprensa sofrer censura, se posicionar contra. Porque poderia ser contra eles. Poderia. E pode ser amanhã, a gente não sabe. E pode ser amanhã, e não é bom. Entendeu? E quando eu vejo meus amigos calados, e alguns eram amigos de verdade, né? Na minha faculdade de jornalismo, todos os professores defendiam Karl Marx, fazia a gente ler sobre capitalismo, que o capitalismo era o mal e tal. Eu fui presidente da CE da faculdade, então eu era, a favor disso, vamos acabar com tudo. E aí estão querendo calar agora a Jovem Pan, porque é uma única voz dissonante que tem na imprensa hoje em dia, na imprensa televisiva, né? Você viu o documentário que fizeram? Brasil Paralelo, né? Não, fizeram também um cancelamento, né, do Brasil Paralelo Estão fazendo, né, de levar os heróis, né, da nossa história para a escola. Eu achei bonito levar os heróis, porque algumas crianças passam e não é o que a gente aprende na escola que o Brasil Paralelo faz, que é um trabalho muito bonito. Mas eu vi também da Jovem Pan que o pessoal tava fizeram um dossiê falando que quando você abre quando você começa no YouTube, você não precisa nem estar logado, e os primeiros vídeos que aparece é da Jovem Pan falando tal, e fizeram lá um dossiê gigante, eu não me lembro quem fez, meu Deus. Lula. Foi a equipe do Lula. Fez isso e pediu pra cercear a Jovem Pan. Aí a gente perdeu uns 50 mil seguidores em cada espectadores em cada transmissão. É muito triste tudo isso, né? É uma censura que está acontecendo, né? É muito triste. Eu não vou me calar, né? Eu não vou. Né? Alguém vai ter que chegar aqui na minha cara e meter a mão na minha boca. Porque eu vivo numa democracia, né? Talvez se eu vivesse na China, eu me calasse. Bem que vários vídeos do YouTube foram tirados, viu? Do marxismo. Eu assisti a um vídeo de um cara, sumiu. Pelo amor de Deus, se você estiver me ouvindo, ele era um professor. Ele fazia um videozinho num cenário bem ruinzinho, com uma bandeira do Brasil atrás, contava tudo da história. Sumiu os vídeos dele. Nunca mais achei. Não sei o que aconteceu. Será que é o YouTube boicotando ou será que ele parou? Não sei. Claro, eu não voto no PT nem amarrada. E aí eu falei, óbvio, vai ser Bolsonaro. Mas aí quando ele assumiu, comecei a gostar da postura dele, de botar nos ministérios pessoas que conheciam o que estavam fazendo, e não só como cargo político para troca de favores. Eu comecei a gostar. Só que aí quando ele começou a ir para aquele cercadinho, na frente que ele descia ali todo dia para falar com a imprensa, e começou a falar um monte de besteira, aí eu comecei a pegar bode dele. Porque eu falei, mano, esse cara, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Eu acho legal ele conversar com o pessoal. Porque como ele não conhece a imprensa, eu falei, ele vai ser jantado. E aí eu chamei no Instagram o Hélio Negão, que é um cara que era próximo dele, falei assim, Hélio, é Carla Secato, tudo bem? Fala pra ele tomar cuidado, porque a imprensa, o que ela quer é o que ele tá fazendo. Ele dava um prato cheio pra ela todos os dias, e às vezes até hoje ainda dá. E você precisa se preservar. E aí eu comecei a criar bode dele. Eu falei, cara, esse cara não tem sabedoria, ele não tá sabendo fazer o jogo. Porque uma coisa é você ser um deputado que 27 anos tá lutando por uma causa sozinho ali no Congresso. Outra coisa é você virar presidente de uma nação com um monte de abutre querendo te derrubar. Né? E ele vacilou. Ele tinha que ter segurado mais a boca, sabe? Ele tinha que ter se preservado mais. Por outro lado, tem muita gente que gosta dele exatamente por isso, por ele ser irreverente, por ele falar o que ele pensa, e às vezes ele acaba acertando. Por exemplo, quando ele falou para não fechar as lojas. Né? Nossa, o pessoal trabalha. Ele foi o único que falou para não fechar as portas. Acabou que todo mundo que tinha que pegar, pegou mesmo, não adiantou fazer lockdown. Foi se provado cientificamente que lockdown não adianta nada.
E hoje em dia é um grande gol a favor dele, porque quem fechou o negócio e ficou pobre, ou perdeu sua empresa, ou passou necessidade, lembra disso. E lembra que foi, aí talvez não lembre, mas o STF determinou que os governadores decidissem se fechava ou abria. Então quem vai lembrar vai saber que em São Paulo foi o Dória que determinou o fechamento do comércio. E aí cresce a rejeição, e essa pessoa se lembrar vai lembrar, poxa, foi o Bolsonaro que falou para não fechar. Então às vezes ele sendo bronco, ou ele sendo dessa forma mais explosiva, ele acaba também ganhando por um lado, né? Mas por outro ele perde muito mais. E a imprensa ainda tem um grande poder. Ainda tem o poder de falar com as massas, com a população mais carente, que é a que ele precisa. Então ele tinha que se policiar mais para atingir essa população que precisa ouvir dele, que é uma população que está acostumada com a mesadinha do Lula, mas ele quer dar muito mais. Né? Porque quando você gera emprego e fomenta uma região, um negócio na região, em vez de ganhar 190 do Bolsa Família, você vai ganhar 1.000, 2.000. Vai ganhar bem mais. Bem mais. Quando você faz uma reforma trabalhista e desobriga a CLT, nos Estados Unidos não existe CLT. E é maravilhoso. Você trabalha por hora, você ganha muito mais. Quando a população mais pobre começar a aprender isso, que CLT é uma coisa do passado, que se você desonerasse a folha de pagamento dos empresários, você geraria mais emprego, que é muito melhor você, em vez de ganhar uma cesta básica, você poder comprar o que você quiser comer, entendeu? Que é muito fácil fazer o que o Lula fez, distribuir o dinheiro para todo mundo. Ai, foi uma época ótima, eu comprei minhas geladeiras. Sim, e depois deixou um país com uma dívida de 3 trilhões de reais. Um país quebrado. É igual você pegar empréstimo no banco para comprar uma mansão. Sim, e depois quem que vai pagar a tua conta? E aí a conta ficou pro Bolsonaro.